Em Freud, a questão do corpo é pouco abordada. Sabemos que o corpo não faz parte do seu vocabulário. Não temos em sua obra uma teoria estruturada sobre o corpo, diferentemente do que acontece com Jacques Lacan, que chega a dedicar um seminário exclusivo à questão do corpo, abordando o corpo em diferentes momentos do seu ensino. O corpo, a psicanálise e o corpus freudiano. Sabemos que o corpo não é um conceito exclusivo da psicanálise e nem foi descrito de maneira sistematizada por Freud no decorrer da sua obra, resultando na inexistência de uma teoria psicanalítica unificada sobre o assunto. Mas já que o pai da psicanálise não aborda a temática do corpo diretamente, podemos nos questionar por que nos ocuparmos da questão do corpo se o que interessa a nós analistas é a coisa psíquica. É possível verificar no conjunto da obra freudiana a presença constante da temática do corpo, mesmo ele não tendo sido objeto de estudo, não tendo sido citado ou ter um texto dedicado à temática do corpo propriamente por Freud. Apesar disto, o corpo constitui, as questões relativas ao corpo constituem um corpus teórico da obra freudiana. De maneira proeminente, constatamos essa presença no início da sua carreira, quando ainda era um jovem estudante de medicina, e elegera como objeto de estudo os problemas anatômicos e afecções do cérebro nas crianças. Da anatomia do sistema nervoso à neurose histérica é o tema do corpo que desperta o interesse acadêmico de Freud e marca um momento de decisão em sua vida, em sua carreira, quando ele der as costas à neurologia, à medicina e se voltar para a psicopatologia, sinalizando para um outro caminho a ser construído por ele, a psicanálise. Acompanhando a extensa obra do Freud, a gente percebe que o corpo toma a cena, seja como meio de expressão de sofrimento, seja como meio de satisfação pulsional, seja como meio de expressão de dor. O corpo está o tempo todo presente, mesmo que nas entrelinhas de sua obra. A problemática do corpo, em Freud, contribui para a constituição de um corpus teórico para a psicanálise. Porque sabemos que foi o esforço das histéricas em falar com o corpo que despertou o interesse de Freud e possibilitou a criação da teoria psicanalítica. Neste encontro, aqui hoje, nos ocuparemos do corpo em Freud, não abordando ainda o corpo em Lacan. Porque se em Freud devemos escavar escombros para descobrir o lugar do corpo no sintoma, em Lacan isso está posto desde o início de seu ensino, até os últimos seminários, quando ele chega a mencionar o sintoma como acontecimento de corpo. Portanto, constatamos que mesmo Freud, não tendo mencionado pouquíssimas vezes a palavra corpo, a sua teoria é solo fértil sobre o qual podemos arvorar algum conhecimento sobre o corpo na psicanálise. Destacamos, portanto, a sua importância na constituição de um corpus conceitual sobre o assunto, sobre a temática do corpo. Neste corpus conceitual freudiano, eu gostaria de destacar alguns aspectos algumas entradas através das quais nós podemos estudar o corpo a partir da obra do Freud. Um primeiro aspecto, que é um conceito muito importante, que é a pulsão. Eu já falei desse conceito em outros momentos, esse conceito limítrofe entre o que é da ordem psíquica e o que é da ordem somática. Outra entrada possível
de se abordar o corpo e as questões tangentes ao corpo na clínica freudiana é o narcisismo, né? Um solo, uma base importante para entendermos a constituição do corpo, a interlocução que o Freud sempre defendeu entre o psíquico e o somático, né? Essa interveniência, essa via de mão dupla entre o anímico e o somático. Tem um texto dele de 1905, um texto pequeno, um texto muito agradável de ser lido e que eu considero muito atual, né? Onde o Freud faz uma crítica grande à medicina, representando aí o saber da ciência, de deixar as questões psíquicas um pouco em segundo plano, dando preferência às questões, né, do corpo material. Recomendo muito a leitura desse texto, Tratamento Anímico. É um texto, repito, de 1905. Ele vai discutir aí essa interlocução, esse diálogo entre o psíquico e o somático tão importante para a clínica psicanalítica no que se refere aos sintomas que afetam o corpo. Outro modo, né, o mais comentado, o mais evidenciado de se falar do corpo na perspectiva da teoria freudiana são os estudos sobre a histeria, né, o que propicia aí o surgimento da psicanálise, o que vai estruturar todo um corpus conceitual. E dentro desses estudos sobre a histeria, Freud vai abordar, ele vai mencionar isso diretamente no caso Dorian, né, um caso clínico por ele discutido, sobre a conversão histérica e a complacência somática. São duas questões muito importantes de serem discutidas, compreendidas, quando o assunto são sintomas que afetam o corpo, sintomas sem uma origem, sem uma etiologia fisiológica. A conversão histérica e a complacência somática. Eu elegi essas 5 entradas, né, esses 5 aspectos importantes da teoria do Freud para iniciarmos um estudo sobre o corpo, mas existem outros, né? Então, mas eu gostaria de destacar aqui hoje a pulsão, o narcisismo, os estudos sobre a histeria. Dentro desses estudos, destacar a noção de conversão histérica e complacência somática que o Freud aborda no caso Dorian. E aí, tem outro aspecto, né, muito importante também, que é a função da dor, que aparece em diversos textos do Freud. Essa função da dor é muito importante de ser abordada quando o assunto é corpo, porque o Freud vai deixar bem evidenciado que ela é um dos testemunhos da libido no corpo, né? Então, eu gostaria até de lembrar um comentário muito interessante da psicanalista francesa Paulette Soler, que em um de seus seminários, né, o seminário Em Corpo, ela faz uma afirmação que eu tomo como uma provocação muito interessante. Ela diz que a partir do estudo do corpo pulsional em Freud, não seria surpreendente imaginar que ele usasse o termo somatoanálise para nomear sua criação ao invés de psicanálise. É muito interessante, né? Eu acho realmente uma provocação muito instigante, porque apesar do corpo, repito, não ficar evidenciado na obra do Freud, ele é o que dá base, talvez ele seja a superfície de inscrição de uma possibilidade de criação de uma prática, de uma teoria chamada psicanálise. Portanto, poderíamos pensar numa somatoanálise. E, contemporaneamente, a gente testemunha, né, na prática clínica um aumento muito grande de demandas de análise de pacientes que utilizam o corpo como meio de expressão do sofrimento psíquico, né? Muitos desses pacientes chegam até nós analistas vindos do campo da medicina e, portanto, muito inseridos em um discurso da ciência do qual surgem significantes como somatizações, conversões, fenômenos psicossomáticos, transtornos somatoformes, dores crônicas, fibromialgia, doenças autoimunes e tantos outros, né, importantes
muito importantes de serem compreendidos e analisados a partir do sofrimento dessas pessoas, desses sujeitos que nos procuram. Essa variedade de diagnósticos, né, muitas vezes até a falta deles, acabam por compor um campo obscuro, no qual, quando não se sabe muito bem o que o paciente tem, ou o que né, pode ser definido ali a partir de um diagnóstico de linguagem, não se sabe muito bem o que fazer, como que vai se conduzir o tratamento, e aí esse paciente é encaminhado para a psicanálise, tanto no ambiente hospitalar, quanto também fora dele, né? A gente recebe muitos pacientes na clínica, vindos aí, portanto, desse ambiente médico, desse ambiente do discurso da ciência sobre um saber a respeito do corpo do sujeito. E aí ele já vem, muitas vezes, esse paciente com todo esse saber pré-concebido, né, ditado e dito por esse discurso da ciência, e o que nós, psicanalistas, podemos ofertar a esses sujeitos, né, o remédio que nós podemos dar a eles, não é outro a não ser o simbólico, a não ser a sua própria fala, o seu dito. Que esse sujeito possa produzir um saber sobre o seu corpo, até atendendo uma provocação lacaniana que diz que o homem não sabe o que se passa com o seu corpo, né? Exatamente uma das formas do Lacan abordar essa falha epistemossomática, essa iância, né, entre o saber da ciência e o saber do sujeito sobre o seu corpo, que a gente pode dizer também de um outro modo, entre a demanda e o desejo. Mas esse é um assunto para um outro momento, né? Vamos voltar aqui à nossa abordagem desse corpo que cria um corpus teórico na obra do Freud. Então, diante desse universo de sintomas ignorados ou pouco esclarecidos pela medicina e que são encaminhados a nós analistas, começamos a perceber que o corpo entra em cena. O corpo entrou em cena na atualidade, né? Muito, ele sempre esteve, mas eu acho que há aí talvez uma exibição maior em função das mídias, em função de todo o aparato tecnológico que hoje temos, né? Para que esse corpo seja visto, seja ouvido, seja registrado. E como eu mencionei em um outro momento, o corpo entrou em cena trazendo uma outra cena do corpo, que é exatamente a pulsão, esse conceito fundamental quando se fala em corpo, pela perspectiva da psicanálise. A gente sabe que a ideia de sexualidade presente na obra freudiana desde a década de 1890 consolidou-se com essa noção de pulsão, né? Por meio dos conceitos de zona erógena, pulsões parciais, libido e narcisismo, a sexualidade configurou-se como porta de entrada para a compreensão da vida psíquica. E aí, dentro desse contexto, eu gostaria de compartilhar com vocês, de relembrar, né, a definição dada por Freud para esse conceito tão importante que marca um corpus teórico freudiano relacionado à temática do corpo, que é a pulsão. O Freud diz: por pulsão, podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico de uma fonte endossomática, portanto, que surge, que nasce dentro do corpo pulsional, já, né, marcando esse corpo pulsional. Uma fonte endossomática de estimulação que flui continuamente para diferenciá-lo do estímulo que é produzido por meio de excitações vindas de fora do corpo. Pulsão, portanto, é um dos conceitos da delimitação entre o anímico e o físico. Essa citação de Freud, né, é de 1905, está lá nos estudos na teoria, nos 3 ensaios sobre a sexualidade, e vocês podem, né, quem tiver interesse, recorrer
a essa citação. Portanto, consideramos que o conceito de pulsão é o que melhor articula a relação entre o organismo e a subjetividade, entre o corpo e o aparato psíquico, fornecendo assim a noção de corpo pulsional, a noção de somático. As pulsões que emanam, portanto, de um substrato biológico, que é o corpo da anatomofisiologia, só podem passar para a expressão via fantasia através do somático. Através do corpo já tocado pelo pulsional, onde a questão do desejo, do objeto e da fantasia se articulam. Se o lugar, fonte das pulsões, é o corpo fisiológico, o lugar da sua representação é a imagem do corpo marcado pela fantasia e pelo desejo. Eu gosto muito das colocações, dos estudos da Françoise Dolto, uma psicanalista francesa contemporânea de Jacques Lacan, que tem um estudo muito aprofundado a respeito do corpo e que eu destaco também a importância desta psicanalista na temática e no desenvolvimento das questões referentes ao corpo para a clínica psicanalítica. Portanto, diante de tudo isto, o corpo biológico, como dado anatômico natural, se cruza com esse corpo pulsional que se elabora simbolicamente na história do sujeito. Por isso é tão importante o que o sujeito tem a dizer sobre o seu corpo. O que o sujeito tem a dizer sobre o adoecimento do seu corpo. É a partir do dito do sujeito que podemos intervir nos sintomas, que podemos construir um saber, não todo, a respeito desse corpo. É deste corpo pulsional, marcado pelo desejo, constituído pelo simbólico, que se ocupa a psicanálise. É esse corpo que se introduz na teoria de Freud por meio do sintoma das histéricas, inicialmente. Ou a gente pode dizer de outro modo, o corpo é a base do sintoma. Superfície de inscrição, o Freud vai assim se referir. Portanto, o sintoma psíquico, capaz de afetar o somático e que muito cedo despertou o interesse do jovem Freud, levando à constituição da psicanálise, parece percorrer um longo caminho até chegar ao final do ensino do psicanalista francês Jacques Lacan na forma de acontecimento de corpo. Portanto, ante o instante de ver freudiano, depurado pelo tempo para compreender, o sintoma deixado no que ele é, um acontecimento de corpo, traz o momento de concluir o ensino de Jacques Lacan. É sobre esse acontecimento de corpo e o corpo a partir do ensino do Lacan que conversaremos em breve.